E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje vim falar pra você sobre 5 carros que acabaram com a confiança do consumidor, porque pessoal, são carros aí que dão bastante problema. Eu vou falar também sobre algumas marcas que dão bastante problemas e vocês vão ver que na maioria dos casos o consumidor é sim deixado bastante na mão. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, Garagem 2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Volvo T5. A montadora sueca é de alto luxo aqui no Brasil e a marca é uma das que mais vendem carros no segmento premium hoje, e alguns de seus destaques são os SUVs XC60 e XC40 que emplacam muito bem por aqui. A marca se popularizou no país depois do lançamento da geração passada do XC60, que era considerado o carro mais seguro do mundo e seu visual só fechava a compra com chave de ouro. Fato é que os carros são sim bons, porém, existem alguns casos específicos de modelos com o motor T5 que geraram extrema dor de cabeça ao consumidor. O conjunto T5 Drive-E de geração passada equipava basicamente todos os carros da marca por aqui, como C30, XC60, S60 e V60. O bloco, em específico para os modelos já fora da garantia, começavam a ter um gasto excessivo de óleo do motor e, em alguns casos, o carro chegou a consumir 1 litro a cada 2.500 km rodados, e o problema pode ser causado pelo defeito nos anéis localizados nos pistões ou pela falha na vedação dos redentores das válvulas. Outras causas também pode ser por conta do espirro do motor estar avariado. Sendo assim, o óleo em estado de vapor não volta completamente em forma líquida para o cárter. Na pior das hipóteses, o consumo de óleo pode também ocorrer por conta de uma falha na linha de lubrificação da turbina, e com isso pode haver a perda da lubrificação da peça. O conserto geral custa em média de 25 a 30 mil reais, e se você não ficar atento no alto consumo de óleo, ao fundir, dependendo do ano do carro, o valor pode ser de mais da metade do veículo. A montadora reconheceu os defeitos como problema crônico, porém ela não dá garantia, muito menos a substituição para os carros que apresentam tais defeitos. Ford Focus. Linha de intermediários da montadora americana, o Focus por aqui no Brasil foi vendido somente nas carrocerias hatch e sedã. Os modelos sempre foram muito bonitos e agradavam a todos, com uma completíssima lista de equipamentos que tinha destaque para o alto nível de segurança. O Focus, porém, acabou ganhando má fama e sujando seu nome no mundo todo por conta de problemas sérios na transmissão automatizada Power Shift. O câmbio de 2 embreagens e 6 marchas foi um pesadelo mundial, onde lá fora ele chegou a causar 2 vítimas fatais, já que o mesmo chegou a reduzir uma marcha e avançar um sinal vermelho nos Estados Unidos, logo quando foi lançado. A Ford, porém, reconheceu que houve um erro de engenharia e os próprios engenheiros responsáveis pela transmissão chegaram a dizer ainda que a montadora optou pelo lançamento do carro antes mesmo de concluir completamente o projeto. No Brasil, os principais defeitos eram trancos durante trocas de marchas, superaquecimento da transmissão, o carro chegava a travar em primeira, segunda ou terceira marcha, além de, em vários casos, ser necessária a troca de uma das 2 embreagens. Na época, a reposição de uma do par ficava em torno de R$ 8 mil, sem mão de obra inclusa. A Ford do Brasil, pelo menos, não deixou o consumidor tão na mão e deu 5 anos de garantia estendida para todos os carros com o câmbio Power Shift que apresentassem tal defeito. Por aqui, os Ford Power Shift são Fiesta Hatch e Sedã, EcoSport e a dupla Focus Hatch e Sedã. Jeep Grand Cherokee. Um dos carros que mais chocaram a mídia nos últimos meses foi o da Jeep, uma das montadoras mais queridas dos últimos anos, e realmente é chocante.
Hoje, o veículo mais caro da Americana no país é o SUV de luxo Grand Cherokee, que por sinal é vendido em solo nacional desde os anos 90. O Grand Cherokee custa hoje R$ 513.312 e é vendido somente com a motorização 3.0 V6 turbo diesel. A grande e bombástica notícia que viralizou é que um Grand Cherokee, em específico modelo 2018, ainda dentro da garantia de fábrica, simplesmente parou de funcionar com o proprietário em uma rodovia no país. Depois de o veículo ter sido rebocado, levado para a concessionária e após 3 semanas em análise, o pronunciamento da concessionária foi incrível e difícil de se ouvir. Além de, coincidentemente, todas as peças defeituosas do veículo não estarem na garantia, afinal, as mesmas tinham somente 18 meses de cobertura, o orçamento de reparo da concessionária foi de insanos R$ 223.631,66. E o mais curioso é que a própria concessionária avaliou o carro do proprietário em R$ 230 mil. O orçamento com mão de obra substituía a bomba de combustível, 6 bicos injetores, mais algumas peças e mão de obra. Indignado, o proprietário realizou o conserto em oficina especializada por R$ 25 mil e abriu uma ação contra a marca. O processo encontra-se em andamento e o cliente não aceitou a indenização inicial proposta pela Jeep do Brasil. Depois que viralizou esta notícia, vários outros proprietários de Grand Cherokee também contaram seus casos, e isso pode afetar e muito a confiabilidade da montadora por aqui. Chevrolet Captiva. SUV médio grande americano, o Captiva é um carro que fez bastante sucesso no final dos anos 2000, logo quando foi lançado em 2008. Afinal, naquela época, a marca não possuía muitos carros luxuosos, então ele foi o da vez. O Chevrolet chegou a ter 3 motorizações em solo nacional, entre elas o 2.4 aspirado a gasolina, 3.6 V6 aspirado e, por último, 3.0 V6, ambos a gasolina. O Chevrolet também aterrorizou inúmeros proprietários anos atrás com problemas crônicos de falha no projeto. O carro, tanto no primeiro 3.6 V6 quanto no 3.0 V6 e 2.4, apresentavam vários problemas nas transmissões de 4 e 6 marchas automáticas. Nos 4 cilindros, o Captiva apresentava defeito na engrenagem planetária, peça que é a principal da transmissão automática, e este problema só é comum em ser apresentado em carros muito velhos, mas o Captiva apresentava com quilometragens baixíssimas, como casos de 12 a 17 mil quilômetros, e em uma outra ocasião, um proprietário chegou a trocar 2 vezes a transmissão na concessionária, isso com 65 mil quilômetros rodados. Neste caso, o conserto antes da transmissão quebrar por completo fica em torno de R$ 4 mil, mas se for tarde demais, pode ultrapassar os R$ 15 mil. E sim, este problema também pode ser apresentado nos Captiva V6, porém é um pouco mais raro, e na concessionária o valor chegava a ultrapassar os R$ 30 mil naquela época. Falando melhor dos V6, que também tem seu problema próprio de transmissão, o SUV com a transmissão 6T70 tem problema crônico no disco de mola que apresenta quebras muito cedo. Neste caso, como nos veículos citados com menos de 20 mil quilômetros, e os resultados disso são a perda total do câmbio. O orçamento em concessionária gira em torno de R$ 30 mil para a troca da transmissão e 18 mil em oficinas especializadas. A GM não dá nem dava garantia dos veículos mesmo se estivessem na garantia de fábrica, o que na época gerou muitas críticas para a marca, e sendo assim, aos poucos o SUV foi deixando de emplacar bem, e se em 2008 e 2009 ele fazia muito sucesso, de 2010 para frente ele foi caindo às moscas e pegou má fama com razão. Land Rover. Considerada hoje a pior marca no ranking de pós-venda,
A Land Rover não tem um ou dois, mas sim vários carros muito problemáticos, e isso assombrou e assombra muitos proprietários de veículos tanto 0 km quanto seminovos e usados. Os principais dentre os muitos defeitos crônicos dos Land Rover são para os Evoque, que é o superaquecimento, onde deve-se ficar bastante atento à polia do virabrequim, que é a responsável por acionar a correia da bomba d'água. Vários carros apresentam defeitos nesta peça e a substituição em si não é cara, mas se chegar ao ponto de ferver o motor, a substituição do motor pode chegar a mais da metade do valor do carro se for um usado. Então já sabe, Evoque ou qualquer outro Land Rover esquentou, pare-o imediatamente, pois o problema pode sim ser dos grandes. Os modelos da marca também dão muitos problemas em componentes elétricos e panes são comuns. O Evoque também é muito conhecido por ter uma turbina frágil e a reposição da peça com mão de obra fica acima dos R$10.000. E eu nem preciso falar da Discovery 4, que se colocada lado a lado com um Citroën C4 Palace AL4, o C4 é basicamente um Corolla perto do Discovery 4, pois esse sim é um carro que dá problema em vários aspectos e eu tenho um vídeo específico falando de tudo sobre ele para vocês, todos os problemas, e eu vou deixar aí nos cards. Com orçamentos estratosféricos, quase todos não cobertos pela garantia e muitas dores de cabeça, os Land Rover são carros com uma péssima reputação no Brasil, e não é à toa que a marca lidera o ranking de reclamações e má satisfação por aqui, enquanto, por incrível que pareça, a montadora com maior nível de satisfação do Brasil é a Subaru. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros que deixaram o consumidor bastante na mão? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 400.000 inscritos, me segue lá no Instagram, _garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!